Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os anjos cantam dizendo, serafins voando ao redor do trono diziam, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Comece a glorificar a Deus. Comece a agradecer. Comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a bendizer o único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda gratidão. Comece a agradecer aquele que é verdadeiramente digno de todo louvor e glória. Somente Ele é digno. Ele é o único digno da nossa adoração, digno do nosso louvor, digno da nossa fidelidade, das nossas lágrimas, do nosso coração, da nossa vida. Não há outro Deus como o Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há ninguém como o Senhor. Aquele que me amou primeiro, aquele que me escolheu antes da fundação do mundo, aquele que me chamou para o louvor da sua glória. Comece a glorificar a Deus e enquanto você faz isso, compartilhe esta live. Obrigado, Fabiane, pelo lembrete. Enquanto você faz isso, compartilhe esta live. Mande o convite. Dispara o aviãozinho, dispara o foguetinho, dispara o jatinho, dispara a setinha, como você quiser chamar, desde que você convide pessoas para estarem conosco, para adorarmos a Deus, para exaltarmos o nome do Senhor. Queridos, só Ele é digno da nossa fidelidade e adoração. Aquele que confia no Senhor, ele não se abala, igual o monte de Sião, não é isso que está escrito? Ele não se abala, mas ele permanece para sempre. Os céus e a terra, escute isso. Mateus capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, o céu e a terra, como nós conhecemos hoje, acabarão. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu vou repetir isso. Os céus e a terra, como nós conhecemos hoje, passarão. Mas a palavra do Senhor não passará. Deus vela pela sua palavra. Deus vela, Deus cuida, Deus zela pela sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Por isso, a gente conhece aquela canção verdadeira que diz, descansa. Quem te prometeu, garante. Descansa. Quem te prometeu, não dorme. A Bíblia vem me dizer o seguinte, o guarda de Israel não dorme. Aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que cuida de nós, aquele que supre as nossas necessidades, não dorme. Por isso eu posso descansar. Por isso eu posso fazer minhas as palavras do salmista que diz, em paz eu me deito e logo pego no sono. Pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ah, mas e a tristeza? A tristeza, o choro, pode durar uma noite. Só que a alegria vem ao amanhecer. Eu quero te dizer nesta madrugada
que está chegando o amanhecer de alegria na sua vida? Você consegue avistar pela fé? Se consegue, glorifica a Deus. Se não consegue, glorifica do mesmo jeito. Porque nós estamos aqui para somar a nossa fé à sua. E se 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa, ligarem aqui na terra, isso é ligado nos céus. Eu sei que as dificuldades são grandes e muito fortes. Eu sei que as lutas são intensas. Que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Eu sei que você tem enfrentado inúmeros desafios e provas. Eu também. Não se sinta sozinho. Eu também. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei e posso descansar. E o nosso desafio é adorar antes da resposta. O nosso desafio é glorificar antes do milagre chegar. É agradecer antes de Deus abençoar. É começar a viver louvando antes mesmo da resposta chegar. Eu quero convidar você nesta madrugada a agradecer a Deus. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, por motivos óbvios, por causa do caderno de oração, por causa das lives, são muitos pedidos de oração que chegam todos os dias para mim. E deparando com as certas dificuldades que pessoas que próximas a mim, inclusive, estão vivendo, eu vejo o quanto eu tenho motivos para glorificar e adorar o nome do Senhor. Chegou para mim um pedido de oração para Deus confortar o coração de uma mãezinha cujo bebê faleceu ainda dentro do seu ventre. E o fato é que hoje ela entrou em trabalho de parto induzido para expelir o feto. E nós temos orado para que Deus conforte o coração daquela família. Diante de uma situação dessa, como é que eu posso murmurar? Como é que eu posso reclamar? Como é que eu posso questionar a Deus? Como é que eu posso duvidar? Como é que eu posso me sentir numa situação de luta? Porque a minha luta comparado com essa luta é muito pequena. E não para por aí. Há uma outra situação de uma outra mãezinha que tentou fazer uma cirurgia da bebezinha que espera em seu ventre, ainda intraútero, ainda dentro do útero. Porém, ela teve um problema, teve parada cardíaca, os médicos tiveram que reanimá-la e por causa disso os vasos sanguíneos se fecharam e os médicos tiveram que desistir de operar a menina para tentar corrigir um problema na coluna, na medula. Na sequência, ela estabilizou e acabou tendo a bebê. E a bebê agora está prematura, se eu não me engano, 27 semanas. E os médicos vão tentar fazer a cirurgia agora. Olha a situação. Situações diferentes, de pessoas diferentes, mas ambas eu conheço. Não é assim aquele pedido de oração que veio por indicação de alguém, não. E eu olho para isso tudo e vejo, Senhor, como nós somos ingratos. Senhor, como nós somos mal agradecidos diante de tudo que Deus tem feito em nossa vida. Pai, eu não posso me queixar, eu tenho que te adorar. Pai, eu não posso murmurar, eu tenho que te exaltar e clamar. Eu quero convidar você a parar de olhar um pouco para a sua luta. Porque eu fico com aquela palavra que está escrita no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Que o Senhor mudou o cenário, a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos.
Temos que entender que no momento em que você começa a tirar um pouco o olhar do seu problema e passa a olhar o problema do seu irmão, do seu amigo, do seu vizinho, do seu próximo, Deus se inclina em seu favor. No momento em que eu passo a olhar um pouco mais atentamente ao meu redor, com compaixão, a Bíblia conta inúmeras situações em que Jesus olhou e viu aquelas multidões e se compadeceu delas, porque eram semelhantes a ovelhas sem pastor. Jesus tinha esse sentimento de amor, de cuidado, de carinho, de atenção pelas suas ovelhas. Tanto que a Bíblia vem dizer, Jesus falando, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus nos ensina de forma precisa, poderosa, a não olhar para nós mesmos. Ele ensina de forma correta, objetiva e clara a olhar ao redor, atento à realidade das pessoas à sua volta. Basta andar por aí que você perceberá o tanto de necessidades que existem. Mas parece que a gente só se dá conta disso quando acontece conosco ou com algum dos nossos. Precisamos realmente entender o amor de Deus. Precisamos realmente compreender como é o coração de Deus. Porque Jesus deixou claro 2 mandamentos. Ele veio cumprir a lei, mas ele enfatizou e ele deixou claro 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vivemos aí a campanha do Setembro Amarelo. E nesse cenário, quantas pessoas estão atentando contra a própria vida? Eu contei a vocês, alguns dias atrás, uma colega de turma de violão do meu filho tirou a própria vida, uma adolescente, penso eu que deva ter em torno de 14 anos, porque é a idade do meu menino, pulou do 4º andar. E não há mais nada que possamos fazer para ela, nem por ela. Será que a igreja chegou tarde? Será que o povo de Deus demorou em relação a essa menina? Ou será que a maioria das pessoas, inclusive nós, estávamos mais preocupados com as nossas necessidades? Claro, eu preciso de respostas de Deus, assim como você, eu não estou em outra situação diferente da sua. Também clamo, também preciso de respostas do Senhor, também vivo momentos delicados em diversas situações. Mas é necessário tirar um pouco o olhar da minha necessidade e começar a olhar para a necessidade do próximo. Começar a olhar para a necessidade de quem está ao meu redor. Começar a colocar em prática isso aqui. O objetivo disso aqui, caderno de oração, é se colocar em favor de pessoas que necessitam, talvez mais do que eu, talvez mais do que você. Mas infelizmente nós temos a tendência de achar que o único problema importante é o nosso. Talvez você tenha sim problemas sérios, eu não digo o contrário. Mas olhe ao redor. Queridos, eu estou em oração, madrugada adentro. Começamos um novo propósito de clamor, guerra espiritual, para que uma determinada pessoa seja liberta das garras de Satanás. Porque uma alma, vale mais que o mundo inteiro. E a única coisa capaz de produzir festa no céu é um pecador que se arrepende. Ah, mas a gente fez e aconteceu, etc e tal, e uma pessoa se salvou. Eu agradeço a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Vamos festejar uma pessoa, uma alma
Um ser humano vale mais do que o mundo inteiro. É nesse aspecto, é claro que nós queremos alcançar o maior número de pessoas possível. Mas é nesse aspecto que eu não me preocupo em ficar enchendo de gente a live. Se muitas pessoas vierem, amém. Mas eu cuidarei das pessoas que Deus colocar no caminho. Se temos agora 2 pessoas no Facebook, 11 no Instagram, fora muitas outras que eu sei que assistem durante o dia, no dia seguinte, pelo YouTube, que já me confidenciaram isso e não tem problema nenhum. Então nós vamos lutar por essas vidas. Mas nós podemos trabalhar para alcançar outras. Você pode agora compartilhar o aviãozinho de novo. Convidar pessoas para estarem conosco, ao vivo. Depois você pode pegar o link que eu te mando. Eu já mandei o link da live das 10 da noite. Toda vez eu faço isso. Terminou uma live, eu salvo. No Instagram é meio automático. Mas eu baixo o vídeo para colocar no YouTube. E aí você tem a oportunidade que pelo YouTube todo mundo assiste. Clica direto ali em cima no íconezinho do WhatsApp e assiste. Você pode também pegar o link que eu mando e você pode compartilhar com os seus contatos do WhatsApp. Uma palavra. Eu fico imaginando se uma palavra tivesse chegado àquela jovem que se matou. Talvez tivesse salvado a vida dela. Era coleguinha de turma do meu filho, eu não tinha contato. E eu não tenho contato com a família, nem para ir atrás. E a escola está fechada por causa da pandemia, quer dizer, não adianta nem eu tentar ir até a escola para tentar obter informações, não tem. Eu só peço a Deus por misericórdia. É tudo que eu posso fazer, mas em relação à menina não posso fazer mais nada, porque ela se foi. E nós preocupados com a nossa própria necessidade. Meus amados, minhas amadas, e eu falo isso com muito carinho. Quem está comigo aqui há mais tempo sabe quando eu me refiro a vocês com carinho, é sincero. Cada um de vocês aqui, a grande maioria já está comigo há algum tempinho, uns mais, outros menos. Mas eu conheço, converso, respondo as mensagens de todo mundo. Deixo o meu WhatsApp à disposição sempre, quase que 24 horas. Atendendo, orando, dando suporte, cobrindo, aconselhando o que for necessário, o que tiver ao meu alcance. Porque isto é o nosso chamado. Cuidar, socorrer, auxiliar, dar suporte, orientar, ensinar, mostrar o caminho, confortar, corrigir se necessário. Orar junto. Ah, não tem o que fazer, chora junto. A Bíblia manda fazer isso, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, né? Se alegrar com os que se alegram. E essa é a nossa função. E você pode fazer parte disso, deste exército de oração 24 horas que Deus tem chamado e levantado através dessas lives. Você pode, compartilhando, convidando, chamando aí, usando o aviãozinho, o foguetinho, o jatinho, a setinha, sei lá, cada live eu escuto uma forma diferente de chamar esse convite. Mas pode compartilhar na linha do tempo do Facebook, a gente tem também página no Facebook, a gente tem também canal no YouTube, você pode compartilhar, se inscrever no canal e mandar. Eu sempre tenho já 2 listas de transmissão no WhatsApp. Eu mando, você recebe o link e basta você encaminhar para quem você quiser. Ali está uma palavra prontinha já, você só tem que clicar. Em 3, 4 cliques você só encaminhou uma mensagem que pode mudar uma história. E é simples, a pessoa não quer assistir, ela não assiste. Não é nada imposto. Mas às vezes Deus prepara uma situação que um clique salva uma vida. Um clique muda uma história. Um clique pode ser a diferença entre vida e morte. Tanto física quanto espiritual. Não tenha dúvidas que através das redes sociais Deus tem operado. Não tenha dúvidas que através da tecnologia Deus tem usado pessoas e ungido vasos. Eu creio que Deus tem propósito através desse projeto. Eu creio
Amém, Flávia. Muito obrigado. Deus continue lhe abençoando, pastor Alexander. E continue abençoando você também, Flávia, e seu marido e seu filho, que eu vejo em muitas lives por aí. Nem consigo acompanhar todas, mas como vocês têm sido abençoados. Fiquei encantado com o seu projeto daquela live no sábado à tarde, que eu acompanho na medida do possível, e vejo a mão de Deus, e quero te abençoar em nome de Jesus. Continue, minha irmã, continue. Não pare, continue, para a glória do Senhor. Se der vontade de parar, vai mais forte. Se der vontade de parar, avança. Se der vontade de parar, cante. Se der vontade de parar, eu falei isso para uma irmã de Pernambuco também, só que não de Garanhuns. Ela é de outra cidade. Falei isso no domingo. Falei, não pare, não pare. O Senhor me manda te dizer, não pare. E ela recebeu aquela palavra assim, não vou parar não, pastor, pode deixar. Fizemos um vídeo chamada para eu entregar essa palavra para ela. Queridos, assim tem sido a nossa caminhada. Assim tem sido. Pois é, minha irmã, pois é. Não estou falando por acaso, eu sei. Já que você falou, então eu vou continuar a história. O Senhor me mostrou isso. O Senhor me mostrou isso. Você já estava assim por um fiozinho. Você estava assim por um fiozinho, minha irmã, e o Senhor me mostrou isso. Que bom que você entrou. Eu entreguei a palavra de forma superficial e você confirmou no comentário, tive vontade mesmo. Então, posso me sentir à vontade para falar. Não pare. O seu lar é abençoado e é para a glória do Senhor. A Sheis escreveu assim, eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. É uma canção. É isso mesmo, minha irmã. Não pare, você também, não pare, viu, mocinha? Não pare, não pare. Enquanto a gente pensa em parar e fica meio que desanimado e meio que assim, acabrunhado, querendo recuar, sabe o que acontece? Tem gente perecendo, tem gente indo para o inferno, tem gente se matando, literalmente falando. Tem um rapaz por quem nós estamos intercedendo que só fala em suicídio e a gente está clamando a Deus por misericórdia. Exatamente, Kelly. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Fabiane, meu sim para Deus. A Flávia escreveu, glória a Deus, tudo confirmação. Não vou parar com as lives em nome de Jesus Cristo. E digo mais, Flávia, conte comigo, sempre. Sempre. Você está, não vou mostrar aqui, mas o seu nome está aqui há muito tempo. Há muito tempo o seu nome está aqui, Flávia. E ainda está grifado. Alguns nomes, o senhor manda grifar com marca-texto. O seu está grifado com marca-texto. Viu? Não pare. E conte não só com as minhas orações, mas conte com o suporte também naquilo que precisar. Não pare. Só não pare. Por favor. A Sheis escreveu assim, eita glória. A Roberta, aleluia. Isso é ser corpo de Cristo. Isso é ser igreja, um dando suporte ao outro, porque servir a Deus por si só, ajudando e abençoando pessoas, é uma tarefa que exige bastante de nós. E na hora que um está mais desanimadinho, mais assim caidinho, vem o outro dar uma força. Amanhã ou depois é o inverso. Aquele que estava forte está meio cansado, deu uma derrubada, e aí aquele que foi ajudado antes é que vai ajudar o primeiro. E assim nós vamos nos abençoando mutuamente. Assim nós vamos nos abençoando mutuamente para a glória de Deus. Depois eu quero falar com você, viu, Flávia? Não vou falar aqui online, ao vivo, depois eu quero conversar com você. Em nome de Jesus. Você tem meu contato, você me chama, tá bom? Quando você estiver disponível, você me chama para a gente conversar. E orar. Glória, eu gosto dessa expressão, né, Danusa? Glória misturado com aleluia. A Flávia escreveu, glória a Deus, eu creio. Obrigado, pastor, por cada palavra de Deus. Louvado seja Deus, minha irmã. Aliás, eu devo dar honra a quem tem honra. Você foi instrumento de Deus para me trazer uma confirmação para começar esse projeto das lives da madrugada. Eu entrei, você deve estar lembrado, eu entrei numa live da irmã Conceição, que você estava ministrando, isso em julho. Já tem 2 meses. Você estava ministrando e você viu meu nome passando, você não me conhecia, nunca tinha falado comigo, nunca tinha ideia de quem eu era, e você entregou uma palavra.
Mal sabia você que aquele era o 42º dia que eu estava buscando uma confirmação de Deus. E você entregou a palavra de Jó, capítulo 42, no 42º dia, versículo 10, que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E foi a confirmação que eu esperava para iniciar esse projeto. Por maior que sejam os obstáculos, uma coisa eu tenho certeza: Deus estará cada vez mais presente em minha vida. A Fabiane escreveu. É verdade, minha irmã. É verdade. É a pura verdade. É exatamente desse jeito. E a Flávia foi canal de bênção para a minha vida. Que trouxe uma confirmação do Senhor para a minha vida. E aí nas primeiras lives, eu ainda todo inseguro, sem saber por onde começar, ela entrou, deu uma força, dividiu a tela aqui comigo, cantou, ministrou, abençoou. E assim, nós mutuamente... ela não esquece, impossível esquecer, pastor Alexander, eu lhe chamei de Alexandre. Esse é o menor dos problemas, minha irmã. O importante é que o recado de Deus foi dado. O recado de Deus foi dado. E eu glorifico a Deus, porque Deus é fiel. E no momento em que ela entregou o recado, não tinha como não ser de Deus. Ela não sabia de nada, nem me conhecia, nem sabia pronunciar o meu nome. E Deus fez exatamente desse jeito para que não restassem dúvidas. Isso já faz pouco mais na verdade, eu estou arredondando, 2 meses, pouquinho mais, uns dias a mais. E Deus completou a obra. Deus completou a obra. Trazendo uma confirmação, nós iniciamos esse projeto e quantos milagres já têm acontecido? Quantas vidas têm sido abençoadas? Porque alguém ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Como nós falávamos na live anterior das 22 horas, que está salva aí, você pode assistir, pode compartilhar à vontade, sem moderação. Nós falávamos, não tente dar o seu jeito. Toda vez que você dá o seu jeito, dá confusão. Do jeito de Deus dá certo. A Flávia escreveu, conte comigo também na obra, estamos todos no mesmo propósito. Deus é fiel. Amém, Flávia. Conto mesmo. Faremos lives juntos aí em breve. Para a glória do Senhor. Estaremos cooperando para alcançar vidas. Por enquanto, você pode contar comigo aí na sua retaguarda. Se precisar de alguma outra coisa, você avisa. Ok? Mas preciso falar contigo oportunamente. Aí veja a sua agenda, que eu sei que é bem movimentada, bem mais que a minha. E encontre um espaço para nós conversarmos. Ok? Quero compartilhar uma palavra rapidinho antes da gente orar. Uma palavra até marcante, forte. Que fala a parábola da figueira. Que fala dos últimos dias, fala da volta de Jesus. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, me saltava ao coração o senso de urgência que nós temos no anúncio do Evangelho. Temos pressa. Nós não temos pressa para o tempo de Deus, nisso não. É Ele que sabe a hora certa. Mas para pregar o Evangelho a gente tem que ter pressa, porque as almas estão perecendo, indo para o inferno e Jesus está voltando. Fabiane escreveu assim, quando estivermos frequentando na fé, Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. É desse jeito. Quando a gente fraquejar, quando a gente estiver meio amolecido, balançando, Senhor, fortalece as minhas mãos. Como Neemias, né? Fortalece as minhas mãos. A gente pregou sobre isso recentemente. Fortalece as minhas mãos. Para quê? Para concluir a obra. Para restaurar os muros. Para fechar as brechas dos muros. Para reconstruir os portões que foram queimados da cidade de Jerusalém. Para o inimigo não poder ter acesso à cidade. Senhor, fortalece as minhas mãos. Oh, Pai. A presença dele é real entre nós. Eu glorifico a Deus. Eu exalto o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos, Senhor. Fortalece as minhas mãos, Senhor. Oh, Deus. E assim, quando o Senhor me trouxe essa palavra da parábola da figueira, o Senhor me mostrava nitidamente
urgência que nós temos de pregar o Evangelho, de alcançar pessoas, de levar o que o mundo precisa ouvir. Eu fico pensando, queridos, se eu tivesse sido cabeça dura igual Jonas foi, e não tivesse começado esse propósito aqui nas lives há 165 dias, porque a live da madrugada nasceu no meio do caminho. Antes dela veio a irmã mais velha, que é a live das 22 horas, que nasceu há 165 dias. São mais de 5 meses. Na verdade, se eu não me engano, são 5 meses e meio. Todos os dias. E houveram pessoas que foram alcançadas. Tem gente que estava perdida por aí, chegou na live e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e ficou. E hoje está na presença de Deus. E não foi uma pessoa só, não. Mas se fosse uma só, eu já diria que valeu a pena. Mas não foi uma só. E nesse processo, Deus foi colocando pessoas na minha vida. Tá aí a Flávia, é uma delas. A Ingrid, que acabou de entrar, é outra. São servas do Senhor, são cantoras, são vasos nas mãos do Senhor. E que Deus foi colocando, e foi aproximando, e foi nos trazendo. E aí, a questão já se torna mais pessoal. Surge a amizade, surge o carinho, surge a parceria. Queridos, eu posso dizer que eu fico ansioso esperando. Ansioso modo de dizer, né? A Bíblia fala que a gente não pode andar ansioso com coisa nenhuma. Mas eu fico esperando dar o horário da live para estar com vocês. A Nádia, essa preciosidade de Deus, que mora lá na Bahia, mas que veio lá de Moçambique. Uma mulher de Deus que a gente pôde conhecer através destas lives. A Fabiane, que eu conhecia há muitos anos, mas que não andava na mesma visão do Evangelho. Agora ela escreveu assim: essa sou eu. Gratidão resume. Nós nos conhecemos há anos, fazendo atividade física no estúdio de Pilates da irmã dela. Há anos. O que acontece? Cada um no seu horário, às vezes fazendo juntos no mesmo horário, em alguns dias, mas cada um no seu quadrado. E de repente, a pandemia nos aproximou num outro aspecto, que é a fé. E pelas lives ela teve a sua vida alcançada e está conosco, firme e forte, para a glória de Deus. A Suelane escreveu que através do grupo do WhatsApp ela me conheceu e dá glória a Deus por isso. Há também grupos de WhatsApp, aí, sobretudo grupos de apoio a mulheres, etc. E tal. A mulher costuma buscar mais que o homem, essa é a verdade. E aí tem me indicado, algumas têm indicado para outras e assim sucessivamente. E nós temos joias preciosas de Deus que estão conosco aqui. Conheço praticamente todos vocês. Já falei, já conversei. Não é só assim, ok, amém. Não, conversei praticamente com todos vocês. Ou seja, já são parte da minha história, já são parte da minha vida, já são parte da minha família. Uns de perto. A Fabiane eu conheço pessoalmente, é daqui de perto. Mora em São Vicente, treina aqui comigo em Praia Grande. É aqui de perto. Tem outros que estão um pouquinho mais longe. A Dulce, por exemplo, em São Paulo. A Danusa em Dayatuba. Já um pouquinho mais longe, interior. E assim vai afastando. Mas na mesma fé nós estamos perto. Aí tem o povo do Nordeste. Tem o povo que mora no meu coração. E ainda estou tendo a oportunidade de convidar pessoas, diz a Fabiane. A Roberta falou assim, foi o cantor Jean que passou a live para mim. O Jean é meu amigo. Eu conheci através das lives. Mas é meu amigo. Se tornou meu amigo. Eu intercedo por ele. Eu intercedo por ele. Todos nós temos nos tornado próximos. Aí tem alguns que eu ainda não tive a oportunidade de conversar muito. Mas estou aberto sempre que necessário. A Roberta é de Recife. Tem o pessoal que foi chegando depois e que tem sido agregado, integrado a essa turma. Compartilhando a palavra de Deus, Fabiana, exatamente. Tem aqueles que ainda não conversei muito, não tive a oportunidade. A Ivonete eu comecei a conversar essa semana, ela me ligou. Também deixo esse canal aberto, quem quiser pode me ligar, ou pedir para eu ligar também, não tem problema. Combina um horário e a gente conversa. O Jean ministrou numa live, eu o conheci, falei com ele, depois eu convidei para fazer uma live comigo e se tornou meu amigo. A gente bate papo.
A Kelly, que também foi indicação de um grupo de WhatsApp que chegou, está conosco fazendo estudo bíblico, está aqui participando dessas lives, de Rondônia, lá no norte do Brasil. E assim nós vamos nos aproximando. Eu sei que tem mais gente que eu não citei o nome aqui, a Sônia, a Alessandra. Tem um pessoal que eu não citei o nome ainda porque eu não conversei ainda pessoalmente, digo, por telefone, ou de trocar uma ideia realmente. Mas o canal está aberto. A hora que vocês quiserem, eu sempre respondo as mensagens. Eu sempre dou retorno. Porque isso nós entendemos que acrescenta para o reino. E assim surgiu a ideia dessas lives. Para a glória do Senhor, trabalhando para que as pessoas possam receber a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, olha só qual foi o nosso tema, nosso lema, desde o início. Cura através da palavra de Deus. Estamos numa pandemia. Estamos numa pandemia. O que nós precisamos numa pandemia? Cura. E onde é que nós temos cura? Cleidiane de Goiás. Vão escrevendo aí, pessoal, para a gente ir lendo as cidades de que vocês são. Alguns eu sei, mas nem todos eu sei o nome da cidade de cor. Na pandemia nós precisamos de cura. E aí nós estamos ministrando cura através da palavra de Deus. A Kelly escreveu assim, conheci através de uma amiga, a Sheise. Ela fazia um mês que estava insistindo para que eu assistisse e eu fugia. KKKKK. Focada demais em meus problemas. Queridos, nós precisamos entender que os nossos problemas merecem atenção, mas não toda a nossa atenção. A Linda Aline é de Rio de Janeiro, que legal. Glória a Deus, não é tão longe assim. Rio de Janeiro. Tem gente de muitos lugares. Outro dia entrou gente de fora do Brasil. Eu tenho contato com uma moça de Moçambique, não é a Nádia. Foi indicação da Nádia. E tem gente na Itália, gente na Espanha e gente nos Estados Unidos. A Cris é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sônia de Salvador, Bahia. Olha, Sônia, há uma possibilidade de eu ir para a Bahia mês que vem, hein? Sheise me trouxe aqui para essa bênção. Glória a Deus, a Sheise também é uma bênção. A Linda Aline que escreveu. Nunca me senti tão acolhido em um grupo de orações, a Fabiana escreveu. Alessandra de Brasília. Brasília eu conheço, Brasília eu já estive por conta do trabalho. A Sheise escreveu assim, foi no momento certo, Kelly, no momento que Deus escolheu. E é verdade, Deus prepara. Mas resolvi parar de resistir ao Senhor, ao meu Senhor, e passei a assistir. Uma grande bênção. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Sim, Kelly, Deus é maravilhoso. E assim nós vamos nos aproximando. Quem sabe, Sônia? Talvez eu passe por aí. Quem sabe? Fui convidado para um casamento em Feira de Santana, pessoal. Olha só. Estou orando a Deus para que Deus confirme se é para ir ou não. Suelane é do nordeste da Paraíba. Paraíba eu já fui. Paraíba é terra boa. Oh, meu Deus do céu. Lugares maravilhosos. Sheise, verdade. A Kelly escreveu assim, verdade, Sheise. Deus prepara tudo. Sim, Deus preparou essa live. Deus preparou. A Ivonete escreveu, eu estava procurando uma live para ouvir uma palavra e encontrei o Senhor fazendo uma live das 10 horas e fiquei. E assim o pessoal foi ficando. Deus foi preparando. Deus foi preparando. E eu estou contando tudo isso, eu sei que eu não costumo dar tanta vazão assim a falar sobre os comentários, mas há alguns momentos em que a gente precisa agradecer a Deus. E aqui eu tenho que agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo. Porque talvez amanhã cada uma de vocês se torne uma multiplicadora do que aprendeu aqui. Pronto. Temos aqui um grupo de 15 a 17 pessoas agora. Se cada uma fizer uma live e cada uma tiver de 15 a 17 pessoas, faz as contas. Quantas pessoas podem ser alcançadas? Quantas pessoas podem ser alcançadas? A Fabiane foi ficando desde abril. Quantas pessoas podem ser alcançadas? A Nádia escrevendo assim, verdade, pastor. Tudo isso, queridos, tem um só objetivo. A glória de Deus. O único objetivo é a glória de Deus. E eu desejo de coração, nós vamos fazer já a leitura de alguns versículos da palavra para orarmos. Eu desejo de coração que você seja grandemente abençoado. Através do clamor,
através da palavra, através da oração, e que o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que faz a obra, eu somente me coloco como um canal. Eu transmito a unção que vem de Deus para vocês. Que cada um de vocês seja inundado pelo Espírito Santo. Já houveram batismos com o Espírito Santo entre nós. Olha só, 2. 2 que se manifestaram. Eu suspeito que hajam mais, mas 2 assumiram. 2 reconheceram. Para a glória de Deus. Deus tem feito milagres. Deus tem curado pessoas. Até com um copo d'água. A gente deu esse testemunho. Deus tem feito maravilhas. Deus tem aberto portas. Deus tem restaurado. Pessoas para quem eu liguei, com quem conversei, com quem orei, madrugada adentro, muitas vezes. E termina a oração leve, aliviada. Às vezes tem uma palavra, Deus entrega uma palavra, confirmação, direcionamento, ensino, puxãozinho de orelha quando precisa. Bênção do céu, né, Roberta? Bênção do céu. Aleluia, glória a Deus, a Danusa escreveu, a Suelane escreveu, glória a Deus. O objetivo é engrandecer o nome do Senhor Jesus. Engrandecer o nome do Senhor Jesus. E desse trabalho tem surgido outros, tem estudo bíblico, tem intercessão. Como eu disse, todas as madrugadas eu estou num propósito a mais, clamando por uma pessoa específica que está debaixo de um jugo de escravidão demoníaca, de perseguição por espírito maligno. Estamos num propósito, às 3 da manhã, de joelho dobrado, toda madrugada. Toda madrugada de joelho dobrado, às 3 da manhã. A partir desta semana. Colocando essa vida diante de Deus para que ela seja realmente resgatada. Arrancada das garras de Satanás. Esse é o nosso propósito. Buscar salvação para quem precisa. E aí o que vem aquela canção e diz? Não, não é online, Danusa. São 2 pessoas que estão orando. Quem quiser maiores informações, eu quero participar. Então, a gente não faz nada pela internet. Não. Cada um dobra os seus joelhos e clama. Quem tiver interesse em participar, me avisa, me chama no particular, que, claro, pode agregar. É só um direcionamento que Deus deu para mim e para a pessoa que é irmã do rapaz pelo qual nós estamos orando. Foi um direcionamento de Deus. Então é a família do rapaz e eu que estamos em oração. 3 horas da manhã, joelho dobrado e cara no chão, para salvar aquele jovem. Eu quero participar. Amém. Me chama. Não é online, não é live, não é pela internet. Não. Mas se você quiser estar conosco, joelho dobrado na sua casa, do lado da sua cama, só que tem que respeitar o horário. Essa foi a direção que Deus nos deu. Naquele horário específico, clamar a Deus. Quem se interessar em participar, óbvio, reforço é sempre bem-vindo. A guerra é guerra, daquelas bem puxadas. Então todo reforço é bem-vindo. Mas não é pela internet, não é live, é estratégia de guerra espiritual mesmo. Amém, Fabiane? Senhor, quebra essas barreiras do mal. Tem muita gente, querido, vocês não têm ideia do tanto de gente que tem problema de opressão maligna. E a gente precisa buscar essas pessoas que estão presas a Satanás. Algumas nem têm ideia disso. Estão presas a Satanás. E essa foi uma direção que Deus deu e a gente vai lutar pela vida daquele rapaz. E eu creio na resposta. Sei que não vai ser fácil, sei que não vai ser nada simples, mas eu creio na vitória. E agora é guerrear. Quando a gente crê na vitória, a gente vai para a guerra. Quando a gente crê na vitória, a gente veste a armadura de Deus, conforme a Bíblia fala lá no livro de Efésios, a gente veste a armadura de Deus e vai para a guerra. E bora lutar.
Bora encarar. O que eu quero dizer com isso? São situações em que a gente vai buscando salvação para vidas. São situações em que a gente vai buscando libertação para pessoas. Queridos, nada pior do que ser escravo de Satanás. Nada pior do que estar à mercê dos demônios. Nada pior do que estar preso a maldições. E aí faz o quê? Chora? Não. Luta. Ah, mas eu tenho medo. Medo do quê? Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. E a Bíblia dá a estratégia, a armadura de guerra, a armadura de Deus. O Senhor é general de guerra. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Então não posso eu ser o mole. Não posso eu ser falso. Porque o que está escrito aqui, quem está no Instagram, está vendo esse filtrozinho que eu uso aqui. Exército de oração 24 horas. Isso aqui não é de brincadeira, só porque eu achei bonitinho. É exército. É para lutar. É para ir para a guerra. É para salvar vidas. Não é para dobrar o joelho, porque eu quero que o meu nome seja conhecido, eu quero ir para um monte de live, eu quero que me convidem, eu quero aumentar o número de seguidores, de curtidas. Não é nada disso. O objetivo é marchar para a salvação de pessoas. E isso é urgente. Eu quero ler com você alguns versículos, apenas alguns versículos, da parábola da figueira, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Você pode ler depois com calma, do versículo 32 ao 44. Mas eu quero enfatizar, para a gente ganhar tempo, apenas alguns versículos. A partir do 42. Portanto, vigiai. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso fala de urgência. Na hora em que você não espera, Jesus vai voltar. Na hora em que você estiver distraído, é a hora que ele vai voltar. Na hora que você não estiver prestando atenção, é a hora que ele vai voltar. E ele faz uma comparação. Se o chefe de família soubesse a hora que o ladrão ia entrar na sua casa, ele ficaria de vigia e não permitiria. Mas como ele não sabe a hora que vem o ladrão, ele é pego de surpresa. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão na sua primeira volta. Ele virá como um ladrão, ninguém vai perceber, já foi. Vai ser como um piscar de olhos. A Roberta escreveu assim: eu estava com uma dor de cabeça que nada passava o dia inteiro e noite inteira. Entrei no clamor de ontem e passou totalmente. Isso é milagre. E isso é para a glória de Deus. Deus nos dá estas confirmações, essas vitórias, essas bênçãos, para a gente saber que Ele está nesse negócio. Para a gente ter a consciência e a certeza e a confirmação de que Ele está nisso. E olha essa palavra, considerar isto. Se o pai de família soubesse, nós não sabemos a hora em que Jesus virá. Ele virá como um ladrão. Então nós temos que correr. Nós temos que agir depressa. Você está preparado? Você está preparada? Você está pronto? Você está pronta para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Já anunciou para todo mundo que Ele espera que você anuncie? Ou você está mais preocupado? Isso é que me chama a atenção e que me salta aos olhos. Você já cuidou das pessoas à sua volta? Ou por hora você está mais preocupado com os seus problemas? Ou por hora você está mais preocupado com as suas necessidades? Ou por hora você está mais preocupado com o que você deseja? Pare de olhar. A Bíblia ensina no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quantas coisas Deus está fazendo na minha vida? Porque eu estou preocupado com vidas. Aí Ele vai lá e gentilmente, carinhosa e amorosamente cuida de mim. Esses dias eu tinha uma situação para resolver financeira e não tinha o que fazer.
E eu estava fazendo o que Deus mandou fazer e Ele providenciou os recursos. E tem sido assim. Na hora exata Ele providencia. Ah, é naquele dia que vence? É naquele dia que Ele manda o recurso. Tem que pagar naquele dia? Naquele dia o dinheiro aparece de algum lugar. Até aquele que a gente nem espera. Até a situação, como eu já contei aqui, de gente me ligar, mandar mensagem, pedir o número da conta e mandar o dinheiro. Sem eu pedir nada. Ah, Deus está me inquietando e eu sinto de Deus que eu preciso abençoar o seu ministério. Amém. Deus sabe da minha necessidade. Não preciso ficar aqui pedindo. Deus sabe. Deus conhece. Meu compromisso é com Ele. Quem sustenta é Ele. A resposta vem dEle. Quem faz a obra depende do dono da obra. Ele é o dono da obra, então é Ele que vai resolver. Desde que eu pare de ficar olhando para as minhas necessidades apenas. Sim, elas existem. Claro que existem. O pastor também paga a conta. O pastor também tem conta de água, de luz, IPTU, telefone. Ou telefone. Importante ter telefone. Senão não tem internet. Senão não tem live. Importante ter telefone. Precisamos abençoar a Sheisa com um telefone novo. Em nome de Jesus, profetizar um telefone novo, que está dando pau dela e ela usa para abençoar vidas. Tudo isso, Deus sabe. Tudo isso, Deus está vendo. Tudo isso não escapa aos olhos do Senhor. E nós temos que ter esse senso de urgência. Nós temos que ter esse senso de urgência. Porque nós não sabemos a hora em que Ele virá. Nós não sabemos, não temos ideia de quando Ele virá. Nós só sabemos o que a Bíblia diz. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor vosso Deus. A Roberta escreveu assim: Ontem o pastor Alexander respondeu uma pergunta de uma amiga aqui na live. Falou para ela que Jesus estava de braços abertos e que ela não servia nem para desviar. Alguns, com quem Deus tem negócios, esses não têm escolha sequer para desviar, que Deus vai buscar. E aí a gente citou o exemplo de Jonas, né? Foi aí que surgiu a história da gente falar um pouquinho sobre o profeta Jonas. Não foi de barco, foi de peixe. E a gente pode ir de um jeito ou de outro. Falou que era melhor ficar por amor do que na barriga do peixe. Exatamente. É melhor ir por amor de barco ou de algum outro meio de transporte do que viajar de peixe. Viajar de peixe não é o melhor meio de viajar. Eu não quero, se Deus me mandar ir para a Bahia, por exemplo, que é uma possibilidade, eu não quero ir de peixe. De peixe, não. Até porque eu acho que não teria nem como ser um peixe, porque não é no meio da água, né? Que eu saiba, a Feira de Santana não é banhada pelo oceano, então teria que ser um outro tipo de bicho, e eu não quero ir na barriga de nenhum bicho. Prefiro ir de outra maneira, em obediência à palavra do Senhor. Não podemos nos deixar desanimar. Há uma urgência. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E nós precisamos nos posicionar. A Kelly escreveu assim: eu me sinto Jonas muitas vezes. Sim, tentei fugir, mas ele não me deixa. KKKKK. A Roberta escreveu: hoje à tarde estávamos no círculo de oração e o pastor pregou exatamente a mesma coisa. Usou a mesma frase. É o mesmo espírito, né, Roberta? É o mesmo espírito que testifica, que confirma a palavra. Vamos orar? Está aqui o nosso conhecido e companheiro caderno de oração. Vamos apresentar esses nomes a Deus, porque temos aí 6 minutos antes de cair a live. Amém? Vamos orar? Toma uma água que a voz já está falhando. Hoje teve estudo bíblico e estamos no final da segunda live. A voz está acabando. Falou que Deus estava de braços abertos e falou até na barriga do peixe. Pois é. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer nesta madrugada pela vida dos meus irmãos que estão conosco nas lives.
tanto o Instagram, Facebook, os que estarão através do YouTube. Senhor Jesus, eu quero apresentar cada uma dessas vidas diante do teu altar e no nome de Jesus. Pai, eu repreendo todo espírito de desânimo, todo espírito de enfado, todo espírito de incredulidade e também que o Senhor possa ajudar cada um a olhar não somente para as suas necessidades, para os seus problemas, mas que possa olhar ao seu redor com amor ao próximo, olhando a necessidade do próximo e se entregando nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro, como um vaso, para que o Senhor possa moldar conforme a sua vontade e trazer à tona canais de bênção, vasos nas mãos do oleiro, para alcançar as pessoas que necessitam. Ao mesmo tempo, Senhor, eu quero apresentar os nomes das pessoas que estão neste caderno de oração, as famílias, os ministérios, os pastores, os obreiros, os líderes. Oh, Senhor Jesus, as igrejas cujos nomes estão escritos aqui. Tem misericórdia e entra com providência nas questões familiares, casamentos, os problemas de saúde, Senhor, curas de enfermidades, tanto a Covid-19 como o câncer. Essas crianças, Senhor Jesus, que estão enfermas, cujos nomes estão aqui, Pai. Tem misericórdia dessa bebezinha prematura que está passando por cirurgia. Visita as famílias que estão em luto, que perderam seus entes queridos, Pai. Tem misericórdia, estende as tuas mãos, conforta os corações. Pai, visita também aqueles que estão com problemas emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Tem misericórdia, estende as tuas mãos e traz a resposta. Visita também, Senhor, aqueles que estão com projetos em aberto, projetos acadêmicos, projetos profissionais, projetos políticos. Visita, dá resposta, confirma, sela. Traz, Senhor Jesus, uma direção. As empresas que estão quebrando, tem misericórdia, abre portas, Senhor Jesus, traz resposta. Tu és o Deus da provisão e do recurso. Aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com contratos de trabalho suspensos, aqueles que estão passando necessidade. Visita, Senhor, aqueles que não têm mantimento na sua mesa. Tem misericórdia e entra com provisão. Pai, nós também tomamos autoridade no nome de Jesus para repreender espíritos malignos, opressão, possessão demoníaca, aqueles que têm maldições, que lutam, que travam guerra espiritual contra pactos que foram feitos, maldições hereditárias. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, entra com providência, Pai. Aqueles que têm processos na justiça, processos no INSS, papéis que estão parados, que carecem de assinaturas. Tem misericórdia, Senhor, entra com providência, traz a resposta. A última assinatura não é do juiz, a última assinatura não é do funcionário público, a última assinatura vem do Senhor. Muitas vezes o médico já está com a caneta na mão para assinar um atestado de óbito e o Senhor vem, reverte o cenário e assina a alta hospitalar. Pai, tem misericórdia, completa a obra. Senhor, estende as tuas mãos e realiza um milagre. Tu és Deus de milagres, Pai. E nesta madrugada eu quero liberar uma palavra de poder. Nesta madrugada eu quero liberar uma palavra de cura. Nesta madrugada eu quero liberar uma palavra de restauração. Pai, aqueles que se perderam pelo caminho, há tantas famílias, Senhor Jesus, que têm clamado pela conversão, pela salvação dos seus entes queridos, pessoas que se deixaram esfriar, que se distanciaram. Oh, Pai, pessoas que estão precisando retornar ao primeiro amor contigo. Visita cada um na sua necessidade, tu conheces cada uma delas com exatidão. Oh, Deus poderoso, querido, santo, maravilhoso e misericordioso, na medida em que nós vamos folheando, Senhor, estas páginas, que o Senhor possa receber cada um destes pedidos. Pai, nós repreendemos também, em nome de Jesus, o espírito de suicídio, Pai. Pessoas que têm atentado contra a própria vida. Tem misericórdia, Senhor, entra com providência e repreende, em nome de Jesus, esse espírito maligno que tem ceifado vidas prematuramente e arrastado para o inferno. Eu apresento estes nomes, te glorifico e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. A live vai cair. Deus te abençoe, fique com Deus, tenha uma excelente noite de descanso. Te espero amanhã às 22 horas. Convide pessoas, estaremos juntos para a glória de Deus. Até lá, ótima noite, excelente dia, fique na paz do Senhor.